Às vezes acontecem umas coisas comigo que vou te contar, hein? Senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, Jonathan Fernandes na área, mais um teólogo de quinta. Confesso que esse teólogo de quinta aqui tá saindo na raça. E eu vou já explicar pra vocês o motivo de ele tá saindo na raça. Cara, explicando um pouquinho o sumiço, né? A gente sumiu das redes sociais. Eu particularmente sumi da minha rede social. Sumi um pouquinho do Instagram também, do Teólogo de Quinta, porque o meu celular resolveu, enfim, dar uma queimadinha, né, no display. Tô apagando até a última parcela, né? Pobre assim, parcela as coisas em trocentas vezes para poder ter as coisas e uma coisa por vez. Mas cara, então é isso. O meu celular queimou o display. Provavelmente por excesso de chuva que eu peguei, eu tava pegando, fiquei doente também, passei 7 dias em casa. Óbvio que agora tudo que é relacionado à garganta, gripe, estão relacionados à Covid, mas como eu trabalho em telemarketing e pegando chuva constantemente, acabou que isso agravou na minha garganta. Eu já sabia, conhecendo o meu corpo, já sabia que era só garganta, mas mesmo assim eu tomei todas os devidos cuidados, né? Fiquei em casa, me isolei e tal. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora o único problema tem sido meu celular mesmo, que ele está com o display queimado. Então por isso que eu falei, eu tô gravando na raça, porque eu tenho que fazer uma gambiarra, conectar o celular na TV, né? E através da TV visualizar aonde eu tô clicando, né? Porque a parte superior do celular ainda dá de ver alguma coisa, mas a parte inferior tá 90% danificada, né? 90% corrompida. Então é isso. Então esse é um pouco do sumiço, explicando um pouco do sumiço, né? Mas coisas boas também, cara. O nosso editor Phil Santos teve uma excelente ideia de colocar os nossos podcasts agora também no YouTube. Então se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, parabéns, bem-vindo ao Clube de Ouvintes do Teólogo de Quinta. Agora estamos em praticamente todas as plataformas digitais possíveis de podcast, de agregador de podcast. Então em breve, cortes do Teólogo de Quinta também no YouTube. Vai continuar tendo cortes no Instagram, então vai ter cortes dos episódios no Instagram, no YouTube, episódios semanalmente no Spotify. E cara, nosso limite é o céu, né? Onde tiver dando de publicar, de postar as coisas. Nosso único impasse ainda é o Deezer, né? Porque parece que o Deezer não gosta muito da galera que faz podcast e complica um pouquinho pra gente colocar lá, disponibilizar lá. Mas se Deus quiser, em breve a gente também vai estar por aí pelo Deezer. É de acordo com os nossos ouvintes pedirem, né? Até um momento nenhum ouvinte, eu acho que é assíduo no Deezer, que não pediu. E Jonathan, e aí, tu vai ficar falando de quê? Esse episódio é pra ficar falando de quê? Então, esse episódio é muito mais pra eu me explicar, né? Explicar um pouquinho do sumiço, explicar o porquê que o Teólogo de Quinta deu parada esses dias. Eu não sei se quando esse episódio tá indo ao ar, meu celular já vai ter sido ajeitado, provavelmente não, porque eu recebo no início do mês, então eu vou tirar do meu próprio bolso pra pagar o conserto do meu celular. Não sei como é que vai ser. Mas assim, querendo ou não, eu vou conseguir lançar isso aqui, porque eu vou mandar pro meu editor e ele vai cuidar dessa parte burocrática. Mas é pra tentar tirar uma reflexão um pouco de tudo isso que eu passei, um pouco, enfim, experiências. Vocês sabem que não é de hoje que o Teólogo de Quinta passa por essas variações, né? Digamos assim, essas ladeiras, altos e baixos. E isso, galera, acontece porque nós somos independentes, né? Nós não temos um patrocínio, nós não vivemos disso, nós não tiramos dinheiro daqui, né? Agora que nós criamos o Clube TDQ, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Agora que nós criamos o Clube TDQ, a gente tá conseguindo cair dinheiro na nossa conta, mas enfim,
esse dinheiro é todo voltado novamente para o teólogo de quinta, que ainda não é uma quantia, não é uma quantia, sei lá, de média, né? Mas é uma quantia que já nos ajuda muito e é essa a ideia inicial, apenas uma ajuda de custo para poder continuar produzindo. Mas ainda não é enormemente longe de ser algo que nos dê lucro. Então, por conta disso, e detalhe, o teólogo de quinta desde o início é só um celular e um computador e um notebook, né? E desde o início foi só isso e até o presente momento ainda continua sendo. Eu não tenho microfone, eu não tenho computador, eu não tenho estrutura de gravação. Vocês percebem que em vários episódios do Teólogo de Quinta, até mesmo do Plataforma, saem ruídos, né, barulhos externos. Na época eu morava com meus pais, agora eu moro em apartamento sozinho, então tem barulhos, enfim, não tem estúdio, não tem uma estrutura, a estrutura que nós gostaríamos de ter. É óbvio que nós tentamos fazer o melhor dos melhores, a melhor produção, a melhor edição, para entregar para vocês um conteúdo de qualidade, um áudio bom, enfim, um conteúdo bom, mas a gente nem sempre consegue manter a regularidade que eu queria manter. Eu fico triste quando um episódio do Plataforma não vai ao ar, eu fico triste quando um episódio do Teólogo de Quinta não vai ao ar, sinceramente isso me dói muito. Mas, cara, é o que a gente pode fazer, né? Esses imprevistos acontecem, ficar sem celular acontece, né? Eu gostaria de ter uma pessoa para cuidar disso, para gerenciar isso, né? Eu gostaria de pagar, além do meu editor, pagar um assessor que cuidasse de toda essa parte de redes sociais, de postagens, de cortes, de curadorias, enfim, de uma série de coisas, mas não posso, né? Ainda não vivo disso, ainda não consigo parar. Ainda não consigo tirar um dinheiro que é para eu comer, que é para eu fazer minhas coisas, para investir no podcast, porque o podcast não vai me dar o retorno necessário, que é de pagar a conta, que é de pagar aluguel, que é de viver, saca? Então, e tudo isso que eu tô falando aqui, ele parece óbvio para uma parte do meu público, né? Mas para uma outra parte que talvez esteja chegando agora no podcast, conheceu através de algum outro episódio que eu gravei, talvez eu não entenda. Então, como a minha meta é atingir o maior número possível dos ouvintes, é falar diretamente, abertamente para o maior número de públicos, do meu público, né? Então, eu achei importante falar um pouco disso. E então a gente tava muito animados, né? Nossa equipe estava muito animada em que a gente ia produzir muito esse ano. Nós ainda vamos, tá? Não acabou nada. Eu tô falando aqui um pouco em tom de despedida, mas não. Bom, vamos continuar produzindo. Mas essas coisas acabam aqui desanimando, sabe? E em outros momentos que isso aconteceu comigo, não necessariamente meu celular esculhambou, enfim, mas já teve outros momentos que eu fiquei, até mais recente, quando meu notebook queimou, né? Eu já fui impedido de gravar e também fiquei desanimado, e também fiquei tentado a desistir, a parar, mas não parei, né? Passei um tempo sem fazer, mas voltei a fazer. Agora dessa vez eu decidi tomar uma atitude diferente, uma decisão diferente em vir gravar, né? Simplesmente gravar enquanto puder, enquanto estiver dando de gravar para vocês. Não é o melhor conteúdo, né? Não é um conteúdo de entretenimento que vocês estão acostumados a ouvir aqui. É mais um episódio de explicação, né? Tô me explicando aqui o motivo de não tá tendo podcast nem postagens frequentes lá. Mas é um episódio que vai manter aquilo que eu sempre quis, aquilo que a gente quer. Que é de manter a regularidade das postagens, que é de manter um podcast por semana no mínimo, né? Para o algoritmo entender que a gente está produzindo, para vocês entenderem que a gente não sumiu, que a gente ainda está aqui. E, cara, isso já é muito importante, né? É muito importante vocês terem essa noção. Então, vamos para o momento do Teólogo Indica, né? Que esse quadro ainda não morreu, assim como o podcast não morreu, o quadro também não morreu. Oxente, seu teólogo, o
O senhor tem uns negocinhos bacanas aí pra ver? Muito obrigado, vice. Que isso, rapaz? Pegando indicação com um teólogo de quinta desse? Oxe, menino, esse teólogo pode ser de quinta, mas o que ele indica é de primeira, viu? E no Teólogo Indica de hoje vai o quê? Vai uma indicação de um podcast, mais um podcast acreano, que é o podcast do Roy, do Pedro Roy, um cara super gente boa daqui do Acre, daqui de Rio Branco, comediante no grupo Caça Risadas, um cara que eu ainda não conheci, não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas eu gravei com ele um episódio na plataforma. E se tudo der certo, em breve vai ao ar. E eles criaram um podcast que também é videocast. Você pode assistir o episódio dele, mas você também pode só ouvir através das plataformas aí das redes sociais. E o podcast dele é meio que como nossa plataforma aqui, é de bate-papo, né? Não tão longo como o nosso, né? Que o nosso plataforma agora tá criando... tá tendo episódios de 2 horas, 3 horas, coisa que nunca teve, agora tá tendo. Mas é um podcast muito bom, tá? Em breve ele vai estar me chamando aí pra gravar. Espero que ele me chame mesmo, porque senão eu vou ficar muito chateado. Mas vai dar tudo certo. Então é isso, galera. Podcast do Roy, Pedro Roy. Pra quem tá ligado, sabe que no começo do nosso Teólogo de Quinta aqui, a única pessoa que fazia podcast aqui em Rio Branco era eu. Eu não lembro de ter outro. Eu não lembro de ter outras pessoas fazendo. Eu não lembro. Sinceramente não lembro. E não tinha realmente, porque eu pesquisei, se tinha tava muito escondido e até parou, porque agora com essa nova onda de videocast, essa pessoa não apareceu, então sinceramente ela não tava por aí. E agora vendo pessoas, eu fiquei muito feliz quando ele me mandou uma mensagem dizendo, não só mandou mensagem pra mim, mas como postou lá no Instagram dele, dizendo que eu fui um dos incentivadores. Ele já tinha ideia, ele já estava com vontade de fazer, não foi eu que plantei essa ideia na cabeça dele, mas eu fui o responsável por dar um empurrãozinho. E cara, isso pra mim não tem preço, isso pra mim só prova que o que a gente plantou lá atrás, né, o que a gente tá plantando também, constantemente produzindo conteúdo, os frutos estão começando a aparecer, né, e em breve a gente vai colher só os frutos daquilo que a gente está produzindo, e ainda é muito pouco. Aqui em Rio Branco, aqui no Acre, a produção de conteúdo ainda é muito escassa, a gente ainda não consegue viver disso, né, também, as marcas ainda não olham pra gente como a gente gostaria que olhasse, pelo menos com atenção, pelo menos com uma intenção de investir, mas, cara, o importante é que a gente está fazendo, o importante é que a gente está no caminho certo, a gente está produzindo, e em breve vai dar tudo certo, com certeza, só questão de tempo. Então é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais. Eu tô sem Instagram, tá? Eu tive um problema com o meu Instagram, eu resolvi não tentar resolver e deixar ficar sem Instagram também, mas em breve eu volto com o meu Instagram aí. Mas a gente tem um Instagram do podcast, Teólogo de Quinta, @Teólogo de Quinta. Segue a gente lá no Twitter, @TeólogoQ, beleza? Entre em contato com a gente, interage com a gente pra gente trocar ideia. E, não menos importante, mas no final você pode ser um apoiador do nosso podcast, né? Para tentar amenizar todas essas mazelas financeiras que a gente passa, ajudar a pagar o nosso editor também, o Fio, que tá desempregado, precisando de um apoio aí financeiro. Você pode entrar pro Clube TDQ, que é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta. Jonathan, o que eu recebo sendo assinante? Cara, você recebe conteúdos exclusivos, conteúdos que só quem é assinante recebe. E temos 2 planos, né? Para quem pode colaborar com R$10, tem o plano B. E quem pode colaborar com mais, né? Que no caso com 20, tem um plano A. E tem uma diferençazinha de conteúdos de um para o outro. Mas o importante é que você vai estar ajudando esse humilde podcast aqui a continuar na ativa, né? Semanalmente. E você recebe conteúdos exclusivos que são mais podcast extras, vídeos, enfim, coisas que a gente só manda para quem é assinante, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por acompanhar até aqui. Esse episódio foi um pouco mais explicativo do que mesmo dinâmico, do que mesmo, sei lá, de entretenimento, mas foi só para deixar vocês a par de tudo, beleza? Um abração e até a próxima, fui!